Olá, olá, muito boa noite. Sejam bem-vindas. Acho que ainda vai entrar mais alguém, mas eu vou já começando, não vou esperar, porque preparei aqui alguma informação para partilhar convosco antes de começar aqui com as perguntas e respostas. E assim também toda a gente pode deitar as crianças e, e depois falar ou ligar o micro e tudo e tudo. Deixem-me só pôr aqui o chat. Ok. Então digam-me lá quem está aqui, se têm crianças a dormir ou se têm crianças acordadas e como é que vocês estão hoje. Contem-me tudo. Entretanto, deixem-me dar-vos assim uma visão geral de como é que é esta aula de adaptação à creche e à escola. Para quem ainda não assistiu a tudo, nós temos uma aula prática em que eu explico. Tenho a minha cadeira, a que eu tinha antes, aqui no escritório, e explico como se a cadeira fosse a professora, e tenho o meu bebé que eu uso para dar aulas. Nessa aula eu explico tudo, como é que nós entregamos o nosso bebé na creche, e se for um filho maior, de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, nós podemos repetir esse processo com uma criança de qualquer idade, ok? E aí, nessa aula, eu dou-vos um passo a passo que basicamente vos vai ajudar a transferir o apego da forma correta. E o que é que eu quero dizer com transferir o apego da forma correta? É nós criarmos uma relação de confiança da parte da criança, nosso filho, para com o seu novo cuidador. E o que acontece é, nós temos duas possibilidades. Ou nós criamos esta relação de confiança e apego entre o nosso filho e o seu novo cuidador, e podemos estar a falar de uma tia, de uma avó, de uma educadora, tanto faz, funciona igual em todos os casos. Ou se nós não criamos esta relação para o nosso filho, e é o nosso papel, o nosso filho não pode fazer isto por nós, o que vai acontecer se nós não o fazemos corretamente é que as crianças vão criar relações de apego e de confiança com os seus pares, com as outras crianças. Daí vem uma maior vulnerabilidade a influências externas de crianças que podem não ser a melhor influência, têm a mesma idade e normalmente não são, não é? E uma maior suscetibilidade a sofrer pressão dos seus pares, a mais tarde vir a fazer uso, consumo de certas substâncias, drogas e etc., e ao mesmo tempo também uma maior tendência para ser vítima de bullying ou simplesmente não conseguir mais, durante muitos anos, criar relações de apego e de confiança com outras pessoas, sejam elas da mesma idade ou sejam elas adultos. Então, esta transferência do apego é basicamente a mãe ou a figura principal de cuidado que toma conta da criança a demonstrar que a outra pessoa, o outro adulto, é de confiança para que a criança possa absorver esses sinais e acreditar que esse outro adulto é de confiança. E aí então a criança pode abrir-se a confiar e a criar um relacionamento de apego com esse outro adulto. Porque é que não é tão difícil dentro da família? Porque nós, normalmente, com todos os nossos sinais verbais e não verbais, já demonstramos aos nossos filhos que as pessoas da família são de confiança, porque confiamos nelas e porque fisicamente, sobretudo fisicamente, a nossa atitude demonstra uma confiança. Ok? Então, quando nós queremos entregar um filho a uma avó, a uma tia, a alguém da família, nós já não precisamos de pensar e racionalizar estas questões, porque nós já estamos a agir da forma correta para fazer esta transferência de apego. Ao mesmo tempo, é uma transferência mais gradual, vai acontecendo ao longo do tempo e muitas vezes ela acontece desde o nascimento da criança. Então não há muito a fazer nem a explicar à criança neste sentido, porque ela já está introduzida nessa relação. Em relação aos educadores, nós precisamos de ser racionais enquanto mães, mas dar os sinais não verbais que os nossos filhos precisam de receber, de ver, como se estas pessoas para nós fossem como família, fossem confiáveis. Depois,
elas vão se realmente tornar família para os nossos filhos, se tudo estiver a correr bem nessa creche ou nessa escola para onde eles vão. E isto porquê? Porque vão passar muitas horas com eles. Vão ser um dos principais cuidadores e uma das principais figuras de referência. Então só é difícil no início, mas se depois do início este adulto for um bom cuidador e for realmente uma pessoa de confiança, vai ser fácil para os nossos filhos criar um relacionamento com esta pessoa. Ok? Então, esta primeira aula que nós temos é essencialmente eu a fingir que a minha cadeira é uma educadora, com o meu bebê a fingir e a explicar-vos como é que se entrega um bebê na creche, todos os passos. E para esses passos nós temos disponível um PDF que vocês podem seguir para racionalizar mesmo esse passo a passo que precisamos seguir para fazer essa transferência de apego do nosso filho para essa outra pessoa e evitar o stress e o trauma da separação para os nossos filhos, ok? Depois, temos algumas outras matérias, das quais eu quero destacar principalmente uma aula que fala sobre o apego e como é que funcionam as relações de apego, e nesta aula eu dou-vos as ferramentas para analisar as atitudes das crianças e perceber qual é o tipo de apego e se há um problema de apego ou não com a criança, ok? E isto vai servir sobretudo para quem já colocou o filho numa creche ou já colocou o filho ao cuidado de alguém, avaliar se esta transferência de apego foi bem feita ou não, e às vezes ainda podemos ir a tempo de corrigir pelo menos algumas coisas e tornar o ambiente e a confiança melhores para os nossos filhos. Ok? Depois, também nessa mesma aula, eu falo-vos da teoria polivagal, e a teoria polivagal é uma outra forma de avaliar as atitudes, as ações dos nossos filhos perante o stress e perceber se eles estão a lidar com o stress com resiliência ou se eles estão a precisar da nossa ajuda para conseguir lidar com o stress e não estão a conseguir expressar aquilo que eles estão a sentir e a conseguir, sobretudo, libertar o stress do seu organismo. Libertar o stress do organismo é muito importante porque a partir do momento que a criança não o faz é quando ela inicia o processo de somatização, ou seja, vai haver uma memória tecidual, uma memória do trauma ou do stress, das emoções que fica no corpo, como que se estivesse aprisionada num determinado tecido, e aí ela vai continuar a gerar um movimento de stress que a seu tempo vai começar a criar sintomas e vai começar a trazer a patologia psicossomática. Então, o que nós queremos é identificar todos os sinais precoces, desde o início, para poder ajudar os nossos filhos e para poder firmar esta nova relação de apego da vida deles da forma correta e da forma que lhes vai permitir expandir-se enquanto seres humanos e não comportar-se de uma forma reprimida, constritiva para o seu desenvolvimento. Basicamente, este é o objetivo deste curso de adaptação e eu vou-vos guiar no cumprimento deste objetivo. E para isso, como eu vou sempre abordando as questões de novos prismas, eu trago hoje alguma nova informação relativa ao trauma da creche. E isto porque existem muitas crianças a sofrer do trauma da creche e de uma forma muito silenciosa. Porquê? Porque no dia em que foram deixadas na creche, ou na primeira semana, digamos assim, de adaptação, as crianças não se adaptaram, mas não choraram. E existe essa crença popular, comum, de que se a criança não chorou, então ela ficou bem na escola, ficou bem na creche. Ainda me lembro de uma amiga minha ir levar a filha à escola, já maior que o habitual, acho que ela tinha talvez uns 4 anos, e foi levá-la à escola, deixou-a lá, fez a adaptação, mas não lhe permitiram permanecer, penso que era na altura em que nós não podíamos entrar nas escolas sequer, e voltou 2 ou 3 horas depois para a vir buscar, para fazer uma adaptação mais gentil. E quando ela voltou para ir buscar a filha, as educadoras disseram: Ah, ela esteve muito bem, está super bem, não se preocupe, pode trazê-la o dia inteiro, correu tudo bem, não houve nada de estranho. E ela disse que nesse momento olhou para a filha e a cara da filha estava mortificada. Foi a descrição dela. Pálida, sem brilho no olhar, um olhar vazio. Sabem aquele olhar quando nós estamos a ter um pensamento, mas não estamos assim meio, não estou cá.
era o olhar da filha dela, mas o tempo todo. As pessoas falavam com ela, as crianças interagiam com ela, ela não estava lá. Dissociação total é o que isso é. Sair do corpo, basicamente não querer estar ali e sair mesmo para não estar. E nunca mais me esqueci desta história, porque muitas vezes é algo assim do género que acontece, ou seja, a criança não chora, toda a gente diz que ela está super bem e ela está super mal e ninguém percebe. Isto acontece muitas vezes com muitas crianças, porque chorar não é a única forma da criança demonstrar o seu stress e a sua incapacidade de se adaptar. Ao mesmo tempo, também, a falta de informação sobre trauma dos adultos faz com que, como a criança não chorou, a deixem lá durante mais tempo, cada vez mais tempo, e ao mesmo tempo não procurem trabalhar a criança em casa com nenhum tipo de ferramenta para gerir este stress. Esse stress vai se acumulando e a experiência escolar da criança tem tendência a ficar comprometida. Ou seja, não é aquele primeiro ano ou não são aquelas primeiras semanas, mas é a falta de crença e a falta de confiança da criança no sistema escolar e vai durar para sempre. Porque depois de ter havido uma primeira impressão que não foi resolvida, é difícil para a criança ultrapassar essa primeira impressão, então ela própria vai começar a reproduzir esse contexto nos outros contextos escolares em que ela vier a estar, ok? E hoje em dia, a informação que eu vos queria trazer sobre este assunto, deixem-me ver aqui que eu ligo o turbo e vou beber aqui um pouquinho da minha kombucha. Então, a informação que eu vos trago hoje tem mais a ver com o trauma escolar. Ou seja, o que é que hoje em dia já se sabe sobre o trauma escolar e sobre os sintomas que daí podem decorrer. Para também termos um pouco mais de ferramentas para quem já tem os filhos na creche poder perceber se por acaso não será o trauma da creche ou o trauma escolar que está a causar sintomatologia. Porque muitas vezes aquilo que se ouve é que os pais nos dizem: o meu filho, desde que entrou para a escola, tem estes sintomas. Mas, por vezes, os pais lá no fundo estão a pensar: ok, o meu filho está junto com os outros também têm tosse e ranhocas e estão doentes, e há um ar-condicionado, que se calhar os filtros já não são limpos há um tempo, estão todos fechados numa sala, e portanto o meu filho apanha doenças. A realidade é que a vulnerabilidade da criança para se deixar contagiar por vírus, por bactérias, ou apanhar, ficar doente por apanhar correntes de ar e etc., é uma vulnerabilidade que começa mais vezes no domínio emocional do que aquilo que nós imaginamos. E o trauma pode ser a origem desta sintomatologia, mesmo que a criança já esteja no seu terceiro, quarto, quinto ano de vida escolar, ou até mesmo muitos mais do que estes, ok? Então, aquilo que se sabe hoje em dia é que o trauma vai acabar por gerar sintomatologia psicossomática e os primeiros sintomas na criança, logo no início da relação de trauma, têm tendência a ser problemas gastrointestinais, dores de estômago, dores de cabeça, problemas do sono e fadiga ou hiperatividade, porque hoje em dia as crianças já demonstram bastante a fadiga através da hiperatividade, ou seja, quanto mais cansada está a criança, mais ela tem energia. Um, Existem também vários problemas emocionais e trauma que vão interferir com o treino dos esfíncteres, ou seja, a criança até mais tarde vai ter dificuldade em ter o controle dos seus esfíncteres. Não vai tão depressa deixar de fazer xixi na cama, ou pode fazer a retenção fecal, que é um problema também emocional, ou ter incontinência fecal. Pode ir para as duas direções. Um, e estes problemas normalmente são indicativos de um trauma subjacente. Sabemos também que a dor de cabeça tem tendência a ser causada pelo trauma, no caso da criança, não é muito natural a criança ter dor de cabeça, e sabemos que quando a mãe não tem uma boa saúde emocional mental, a criança tem mais tendência a vir a ficar traumatizada com mais facilidade, ok? E digo-vos isto porque às vezes a mãe coloca-se em segundo plano e quer cuidar do filho, mas muitas vezes o filho depende da mãe cuidar de si. E isso é algo que às vezes parece um pouco difícil de compreender, mas acontece na prática, ok? Os sintomas psicossomáticos, ao contrário do que se pensa, são muito comuns e hoje em dia
já se estudou que mais de 95% das crianças que sofreram trauma têm sintomas psicossomáticos, ou seja, praticamente todas as crianças que sofreram trauma têm sintomas psicossomáticos, ok? Um, os efeitos psicológicos a longo prazo são uma outra preocupação, porque eu não vos dou a adaptação para que aquela primeira semana ou primeiros 15 dias corram bem, e sim para que a criança não venha a ficar doente a longo prazo. E estamos a falar até a adolescência ou vida adulta. Ok? É essa a prevenção que é importante fazer. Não que aquela primeira semana corra melhor ou pior, mas que haja ferramentas para lidar com o stress da criança para evitar que ela fique doente para a vida, ok? Os sintomas psicossomáticos que não são tratados podem ter efeitos psicológicos a longo prazo, e isto também já está estudado, e depois quem está a assistir a esta aula, se quiserem alguma referência, estudo, podem me pedir, que eu passo-vos, mas basicamente os traumas e as experiências emocionais mais marcantes podem ir crescendo, ou seja, não só a memória tecidual, que vai provocar a doença e o sintoma psicossomático, mas também o próprio trauma acabar por gerar mais e mais stress em crescendo, até se tornar num transtorno da personalidade, um transtorno psicótico, problemas graves de ansiedade, etc, etc. Ok? Então, quando a criança é exposta a uma sintomatologia somática e a um stress prolongado, ela tem tendência a ter doença prolongada e a ir agravando com o passar do tempo. Ok? E isto para vos dizer o quê? Que se já existir este trauma, não podemos olhar para as coisas como uma perda, do género, olha, já aconteceu e agora não posso fazer nada. Não, nós precisamos de começar a ativar ferramentas para trabalhar a criança, para que ela não esteja exposta a esta sintomatologia durante um longo prazo e que se acabe por tornar crónico para ela e grave, ok? Por outro lado, o desempenho da criança na escola também já foi estudado, está ligado com esta adaptação, ou seja, se a criança teve uma boa integração, ela vai vir a ter um melhor desempenho escolar. Se ela não teve uma tão boa integração, isso pode afetar o seu desempenho escolar no futuro e vir a ser uma criança que vai ter dificuldades de aprendizagem ou problemas de hiperatividade, ou dissociação, e ao dissociar-se a criança não consegue prestar atenção, portanto vem o tal déficit de atenção, ou sintomas depressivos que afetam o desempenho escolar também, e a ansiedade, que hoje em dia é um dos principais problemas das crianças na escola. Como é que nós fazemos para evitar o trauma da creche nas crianças, considerando todo este potencial? Essencialmente, seguir as aulas que já têm e estar presente. A nossa presença não só garante aos nossos filhos que nós estamos em cima do assunto, que é algo que os nossos filhos gostam de saber, que nós de vez em quando vamos à escola, que de vez em quando entramos na escola, percebemos como é que funciona, olhamos para a sala no decorrer das atividades. Por outro lado, garante também que nós vamos ter qualidade no cuidado dos nossos filhos, porque se nós vamos lá com alguma regularidade, a qualidade precisa de ser consistente, e por isso ir é um dos passos essenciais, uma das bases para garantir que os nossos filhos estão bem entregues. Por outro lado, ir observando a criança, e aí entram aquelas ferramentas que eu vos estava a dizer da aula sobre as respostas ao stress, em que nós vamos buscar a informação para ir avaliando as respostas dos nossos filhos ao stress e ir percebendo se eles estão a dar sinais de estar bem integrados ou se eles estão a dar sinais de trauma, para poder trabalhar isso também mais rapidamente. Por outro lado, tornar a criança uma parte essencial da casa e da família. A criança deve participar em tarefas domésticas, deve ser um membro da família igual aos outros, portanto, não demasiado escravizada, mas também não demasiado servida. A criança faz parte, faz tarefas, cuida das suas coisinhas, tem responsabilidades. Claro que vamos nivelando as responsabilidades à altura da criança, mas não faz sentido não lhe dar as responsabilidades que ela já é capaz de tomar. Como é que nós percebemos que o nosso filho é capaz de tomar uma determinada responsabilidade? Nós pedimos e ele faz. Nós pedimos e ele recusa.
Se não acontece nada, normalmente a criança não é capaz. Agora, se ela faz ou se ela recusa, ela é capaz. E aí está na hora dela começar a ter essa responsabilidade. Depois de lhe vincular a responsabilidade, não lhe atiramos 2 ou 3 dias depois porque não dá jeito, porque nos esquecemos, não temos tempo, etc. A partir do momento que a criança toma uma responsabilidade, é dela. E é assim que a criança percebe o que é pertencer à família, percebe o que é relação de apego e de confiança, porque não só ela confia na família, mas a família acaba de depositar a confiança nela, e aí é que a criança aprende o que é confiança, e vai começando a compreender as diferentes dinâmicas nos diferentes lugares onde ela pertence. E essa é a única forma de pertencer, é sentir que se pertence e como se pertence. Uma vez que isto está implementado, há apego seguro. E daí para a frente a criança consegue distinguir onde é que existe o apego seguro e onde é que não existe. E ela consegue colocar os lugares onde esse apego não existe mais no canto, estar nesses lugares, mas não confiar demasiado nessas pessoas. Se a criança não tiver muitos exemplos de apego positivo, ela vai tentar apegar-se a todas as pessoas e vai tentar confiar e obter a confiança e a admiração de todas as pessoas. E daí vêm os relacionamentos abusivos, ok? É importante quando os pais percebem que as crianças estão em stress, e já fizeram aquilo que estava ao seu alcance, envolver a escola e tentar perceber o que é que pode estar a acontecer e como é que isso pode ser corrigido, mudado, melhorado, sendo que, por vezes, não vai haver uma boa resposta da escola. E aí pode ser a altura de mudar a criança de escola. E em alguns casos isso precisa mesmo de acontecer para evitar o trauma da creche. Mas a maior parte das vezes isso não precisa de acontecer. E aquilo que acontece é que muitas vezes os pais esperam da escola e da creche algo que está no papel deles fazer, ok? E por isso é que eu vos estou a ensinar a fazer a integração, porque a integração é papel dos pais, sobretudo da mãe. A integração não é papel da escola. A escola recebe a criança, mas quem vai integrar é a mãe. E a integração também não é nos primeiros dias entrar e ficar lá uma horinha e duas, ou uma manhã, e depois ir saindo e ficando cada vez menos. Isto não é integração. Isto é um comportamento que pode ajudar na integração, mas depende de como é que ele é feito. Pode também não ajudar, pode não resolver nada. Também deixar a criança ir aumentando gradualmente o tempo não é integração, ok? Pode ajudar, mas também pode não ajudar nada. São apenas atitudes que podem contribuir para a segurança da criança, mas não são ações de transferência do apego, não são integrações na creche e na escola. E é importante saber disso, porque aquilo que se ouve falar é o que eu vos estou a dizer aqui. Vamos com o nosso filho, se nos deixarem nos primeiros dias, ficamos lá uma manhã ou 2 horas, e o nosso filho nos primeiros dias também não fica o tempo todo, vai aumentando gradualmente, e até que há um dia em que ele já fica o dia todo, e há um dia em que nós já não precisamos de ficar tempo nenhum, e está feito. Não está nada feito, ok? É bastante inválido que isto seja uma teoria de integração. Tudo vai depender muito mais das atitudes da mãe associadas ao processo que está a acontecer do que propriamente se isto é feito assim ou não é feito assim. Claro que ajuda, ok? Mas não, esta não é a rocket science da adaptação, ok? As nossas observações enquanto pais são cruciais para perceber se está a haver efeitos psicológicos da escola e da creche. Perceber os sinais de fadiga, de hiperatividade, de irritabilidade da criança, alterações de humor, alterações de comportamento, como é que estão as noites, isso é da máxima importância, como é que estão as noites, e percebendo isto, não deixar que aconteçam os efeitos a longo prazo deste stress. Como é que nós percebemos se os sintomas são psicossomáticos? Normalmente percebemos quando há uma desregulação do sistema nervoso, seja no contexto da escola, seja depois de sair da escola, e vêm os sintomas nesse dia ou poucos dias depois. Ou, se houve uma desregulação prolongada do sistema nervoso, quando vos digo prolongada é mais do que 2 ou 3 horas, quando falamos de dias já é grave, quando falamos de anos já é muito grave,
houve uma desregulação do sistema nervoso e a seguir vêm sintomas. Se isto acontece, são sintomas psicossomáticos. Normalmente, a maioria dos sintomas são psicossomáticos, ok? Não há assim muito a dizer sobre isso, porque até mesmo na doença dos adultos, as causas costumam ser bastantes vezes psicossomáticas, ou pelo menos mistas, ou seja, psicossomáticas misturadas com outras causas. A vulnerabilidade do sistema imunitário e a disbiose, ou seja, o desequilíbrio do microbioma, são também psicossomáticos, ou seja, quando existe um stress mais prolongado, vai haver disbiose e vai haver compromisso do sistema imunitário. E por isso, quando falamos de vulnerabilidade imunitária, podemos falar dela associada ao trauma da creche e ao stress, e em muitos casos isso acontece, mesmo que também haja outras causas. Ok?